Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos falar sobre o Coliseu como você nunca viu. Quando pensamos no Coliseu, automaticamente imaginamos gladiadores, leões e o clamor da multidão romana. Mas por trás das majestosas ruínas de Roma, há segredos que o tempo quase conseguiu apagar, histórias que desafiam nossa compreensão e imagens que jamais aparecem nos guias turísticos. Para compreender o Coliseu como ele realmente foi, precisamos abandonar a superfície brilhante do mito e adentrar nas sombras de sua história. Construído entre 70 e 80 d.C., durante os reinados de Vespasiano e Tito, o Coliseu, ou Anfiteatro Flaviano, não era apenas um palco de entretenimento. Ele era a expressão máxima do poder imperial, uma obra que simbolizava a dominação sobre vidas humanas e sobre a natureza. Acredita-se que o anfiteatro, com seus quase 190 metros de comprimento e capacidade para mais de 50 mil espectadores, foi projetado com engenharia tão avançada que muitos elementos ainda desafiam engenheiros modernos. Mas o que poucos percebem é que essa grandiosidade escondia um propósito muito mais sombrio. Sob a luz do dia, o Coliseu impressiona pela monumentalidade. Suas arcadas, pilares e galerias formam uma geometria perfeita, uma obra-prima de pedra travertina, concreto romano e tijolos. Mas à noite, com a Roma antiga silenciosa e o vento carregando o eco de passos esquecidos, o anfiteatro poderia muito bem ter sido um gigante espectro de pedra. Historiadores sugerem que as sombras que se formavam nos corredores e passagens secretas criavam um efeito aterrorizante nos espectadores, reforçando a sensação de que tudo ali estava sob o controle absoluto do imperador. O que muita gente ignora é que o Coliseu não era apenas palco de combates entre gladiadores. Ele abrigava execuções públicas, batalhas simuladas e até mesmo naumaquias, batalhas navais em que o anfiteatro era inundado com água e navios reais se enfrentavam no centro do palco. Imagine milhares de litros de água transformando o solo de pedra em um lago artificial, enquanto homens treinados e condenados lutavam, morriam ou eram devorados pelos elementos. Essa prática, que hoje nos parece absurda, era um espetáculo que consolidava a autoridade imperial através do terror e do entretenimento. O subsolo do Coliseu, chamado de Hippogéum, é talvez a parte mais misteriosa do anfiteatro. Durante séculos, ele esteve escondido sob o solo ou inacessível devido à decadência da estrutura. Este labirinto subterrâneo de túneis, elevadores e jaulas era o coração secreto do Coliseu. É aqui que animais selvagens eram mantidos, gladiadores preparados e armamentos ocultos. Os historiadores estimam que o Hippogéum possuía mais de 80 câmaras interligadas, com mecanismos que permitiam subir plataformas ao palco em questão de segundos, transformando o chão em um verdadeiro teatro de horrores. É difícil imaginar que cada movimento, cada rugido de leão e cada golpe de espada era meticulosamente planejado para provocar um espetáculo de horror e fascínio. Ao longo dos séculos, o Coliseu passou por diversas transformações. O que hoje vemos como ruínas não é nem de longe o esplendor original. Tempestades, terremotos e saques foram lentamente despojando o anfiteatro de sua glória. No século VI, grande parte da pedra travertina foi retirada para a construção de igrejas e palácios em Roma. Mas apesar da destruição física, a aura de poder e violência permanece. Caminhar pelo Coliseu é caminhar sobre as memórias de milhares de vidas, muitas delas sacrificadas para o prazer de outros.
Entre as histórias menos conhecidas está a de que o anfiteatro era, em determinados períodos, palco de rituais religiosos e funerais secretos. Alguns estudiosos acreditam que sacerdotes pagãos e cultos misteriosos utilizavam os corredores subterrâneos para cerimônias que a história oficial preferiu esquecer. A ideia de que, além das batalhas, o Coliseu abrigava ritos e sacrifícios que escapavam aos olhos do público é fascinante e perturbadora. Ele não era apenas um centro de entretenimento. Era um espaço onde a vida e a morte se encontravam de maneiras que o tempo quase conseguiu apagar. Outro detalhe curioso é a acústica do Coliseu. Experimentos modernos mostram que, mesmo com dezenas de milhares de espectadores, uma pessoa falando no centro da arena podia ser ouvida claramente em todas as galerias. Isso significa que cada grito de dor, cada rugido ou clamor de vitória era amplificado, aumentando o efeito dramático das lutas e das execuções. O Coliseu era, portanto, uma máquina de emoções, manipulando o público com precisão quase científica. Ao longo de sua história, o Coliseu também testemunhou momentos de heroísmo e resistência. Gladiadores que ousaram desafiar ordens, animais que escaparam ou momentos de solidariedade entre combatentes, tudo isso deixou marcas invisíveis nas pedras. Cada ruína, cada arco quebrado carrega memórias de vidas que desafiaram a morte, mesmo que por breves instantes. É por isso que visitar o Coliseu não é apenas admirar uma obra arquitetônica, é uma viagem através das emoções mais intensas que a humanidade pode experimentar: medo, fascínio, prazer e horror. No entanto, a história do Coliseu não é só sobre sofrimento. Ele também é testemunha da resiliência humana e da capacidade de transformação. Ao longo dos séculos, ele passou de palco de violência a símbolo de Roma, de centro de morte a monumento histórico admirado em todo o mundo. E ainda assim, os ecos do passado nunca desaparecem completamente. Cada visitante, mesmo sem perceber, caminha sobre camadas de histórias que desafiam o tempo e a lógica. O Coliseu, como você nunca viu, é ao mesmo tempo uma obra-prima arquitetônica, um laboratório de emoções e um memorial silencioso de vidas humanas. Hoje, arqueólogos e historiadores continuam a descobrir segredos. Novas tecnologias de escaneamento revelam detalhes ocultos, desde pinturas e inscrições até passagens esquecidas. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender como os antigos romanos manipularam pedra, espaço e medo para criar uma experiência que nenhum outro anfiteatro conseguiu reproduzir. Mas mesmo com todo o conhecimento moderno, o verdadeiro poder do Coliseu permanece intacto. Ele nos confronta com a complexidade da condição humana, com a fascinação pelo poder e pela violência e com o mistério que cerca nossa própria história. Caminhar pelo Coliseu hoje é experimentar uma mistura de reverência e inquietação. É olhar para cima e ver as arcadas quebradas, imaginar os gritos que ecoaram ali, os corpos que caíram no palco, as estratégias engenhosas para controlar multidões e animais. É perceber que a grandiosidade da Roma antiga era tão bela quanto cruel. É sentir o frio da história que ainda respira entre as pedras, uma lembrança de que por trás do espetáculo havia sempre uma força maior guiando cada movimento, cada morte, cada vitória. Gostou dessa história? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe e venha mergulhar conosco nos mistérios mais sombrios e perturbadores que o mundo insiste em esconder, descobrindo segredos que poucos ousam revelar e verdades que desafiam tudo o que você pensava saber.